Olá pessoal, aqui é o professor Fábio. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como utilizar simuladores, né? Simulador aí é uma área bastante importante que você como engenheiro tem que dominar, né? Quando você for fazer projeto, for fazer suas análises, você vai ter que recorrer ao uso de simuladores, né? E principalmente aqui na área da elétrica e da eletrônica, né? É bastante importante que você tenha familiaridade com esses recursos, certo? Existem diversos simuladores aí no mercado. Existem aqueles simuladores mais profissionais, né, que você pode estar utilizando para desenvolver mesmo os seus projetos, como por exemplo o Proteus, que também permite aí você desenvolver placa de circuito impresso, né? E também existem os simuladores mais voltados aí para a área acadêmica, né? Então, para você que é aluno e está aprendendo aí pela primeira vez, né, estudando como funcionam os circuitos, né? Então seria algo mais interessante, um simulador mais interativo, né, que você possa visualizar o que está acontecendo, né. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês esse simulador, que é o Every Circuit, certo? Só você digitar aqui no seu navegador everycircuit.com, que você vai cair nessa tela aqui. Esse simulador aí, ele é mais voltado para o aprendizado, né? Ele tem diversos exemplos de circuitos prontos, explicações e assim por diante. E o legal dele é que você pode estar visualizando em tempo real o que está acontecendo, né, no seu circuito elétrico. Então, por exemplo, você faz o ajuste de um parâmetro, modifica alguma coisa, você vê em tempo real, né, a modificação na forma de onda, por exemplo, né? Então é bastante legal para você aprender, né, e para você adquirir essa intuição, né, do que acontece, certo? Então aqui para a gente vai ver a parte de sistemas digitais, né, parte de eletrônica digital, como a gente pode aplicar ela nesse simulador, certo? Então nessa primeira tela aqui, ó, tem um vídeo de apresentação, certo? Você pode estar assistindo esse vídeo aqui para você ver aí o potencial desse simulador, né? E esse simulador está disponível tanto para a Apple Store, para o Google Play, né, que é para o Android, ou para você estar utilizando aí no seu navegador diretamente online, certo? Então eu vou clicar aqui nesse terceiro botão, né, para a gente estar utilizando online, e ele é um simulador pago, certo? Então você pode estar testando ele por 24 horas, mas depois disso você tem que pagar, certo? Se eu não me engano, ele está na faixa de US$ 14, né? Só que no nosso caso aqui a gente vai estar utilizando, eu recomendo para vocês, né, utilizarem aí a versão gratuita, certo? Mas e depois que terminar aí as minhas 24 horas, né, o que eu faço? Você pode estar utilizando outro e-mail, certo? Esse simulador aqui ele não verifica o e-mail, então qualquer e-mail que você colocar aqui ele vai estar aceitando, certo? Então o que ele pede aqui para você? Ó? Ele vai cair primeiramente nessa tela, né? Que é para você fazer um breve cadastro, tá? É bem simples. Então você coloca aqui um nome de usuário, então você coloca um nome de usuário que tem que ser algo único, né, no mundo. Então, por exemplo, Fábio Isaac 2020, certo? Depois você digita o seu e-mail, né, que pode ser o seu e-mail mesmo ou algum outro e-mail, e cria uma senha, certo? Cria a senha e confirma ela nesses dois campos aqui. Aqui você pode estar selecionando estudante e aperta para fazer o cadastro, certo? Então isso daqui vai funcionar durante 24 horas e a próxima vez que você entrar, né, nesse simulador você vai ter que fazer um outro cadastro dessa forma aqui utilizando um outro e-mail e um outro usuário, certo? No meu caso aqui, eu tenho esse circuito, né, eu comprei ele, então eu vou clicar aqui direto em fazer o login. Então, quando você iniciar o simulador, a janela que você vai ver é essa daqui, né? Então você pode estar visualizando aí algum exemplo, né? Eu acho que ele abre o simulador com algum exemplo aqui na tela, né? Mas para você deixar a tela em branco, igual a que está a minha aqui, você pode clicar em novo circuito aqui em cima, certo? Daí ele vai abrir uma tela para você poder desenhar o seu próprio circuito, certo? Então vamos dar uma olhada aí como funciona basicamente a interface, né, desse simulador. A gente tem aqui então a janela onde a gente vai desenhar o nosso circuito, né? Então seria o espaço aqui para a gente adicionar os componentes e fazer as ligações entre os componentes, certo? Aqui em cima eu vou ter a biblioteca, né, de componentes, então eu tenho aqui alguns componentes, né? Não é uma biblioteca muito longa nesse simulador, né? Mas tem os componentes básicos aí que você pode estar utilizando para estar projetando aí os seus circuitos, fazendo as suas análises, certo? Então ele tem aqui, por exemplo, uma fonte de tensão AC, depois uma fonte DC, alguns componentes passivos, alguns medidores, certo? E assim por diante, né? Tem lâmpada, tem LED, tem
diodos, transistores, e o que vai interessar mesmo para a gente aqui vai ser a biblioteca de circuitos digitais, certo? Que começa aqui com a fonte lógica, né? Então esse componente aqui é aquela fonte que fornece uma entrada 0 ou 1, ou seja, nível lógico alto ou nível lógico baixo, né? Ou a gente pode até falar em 0 volts ou 5 volts, certo? Seria essa fonte de tensão. Aqui o segundo botão seria um trem de pulsos, né? Um trem lógico, que é uma fonte também, né? Em que ele alterna automaticamente a entrada de nível lógico baixo para alto, né? E de alto para baixo, consequentemente, de acordo com o período, né? Então ele vai ficar alternando de acordo com o período, né? Então é o que um clock faz, certo? Ele é utilizado bastante para sincronização, né, dos componentes. Aqui você tem as portas lógicas, né? Então ele tem algumas portas lógicas, como por exemplo a porta lógica E, porta lógica OR, porta lógica inversora, né, que é o NOT, a porta lógica NAND, a NOR, a OR exclusiva e a OR exclusiva invertida, né? Então essa bolinha aqui no final, né, significa que ela aplica a mesma combinação, né, dessa daqui, só que ela inverte na saída, certo? Aqui em seguida a gente tem alguns latches, né, que a gente vai estar vendo mais para frente, alguns flip-flops, certo? Tem aqui um display de 7 segmentos, tem um decodificador de 7 segmentos, tem um contador, tem um temporizador e tem conversores, certo? Analógico para digital e digital analógico, certo? Então aqui é o suficiente, né, para a gente estar utilizando, para a gente aprender, né, como funcionam esses componentes e fazer aí algumas análises, certo? Aqui na esquerda tem alguns exemplos, né, nesse primeiro botão, ó, exemplos, que é próprio aqui do simulador, certo? Então a equipe que desenvolveu o simulador adicionou esses exemplos aqui mais para você entender como funciona o simulador e aprender alguns conceitos de elétrica. Então é legal você estar dando uma olhada nisso daqui também, né? Fazendo alguns testes, ó. Então se eu clicar aqui, por exemplo, no primeiro, né, ele vai dar uma mensagem aqui perguntando se pode descartar, né, o que eu estava fazendo. Então descarte. Então aqui, ó, é apenas uma fonte de corrente, certo? Então aqui ele mostra até em forma de animação, né, o sentido da minha corrente elétrica. E aqui ele explica, né, o que é a corrente elétrica, os conceitos principais, né, atrelados a esse circuito. Então tem bastante coisa legal aqui que você pode estar dando uma olhada e aprendendo coisas novas, né? Nesse segundo botão aqui, seria Workspace, então seriam os circuitos que eu criei, certo? Então como eu comprei o programa, eu posso criar os circuitos e salvar esses circuitos, né? Aqui eu deixei tudo privado, então só eu posso visualizar eles. Aqui no terceiro botão seria a comunidade, né? Então tem uma comunidade grande aqui nesse Every Circuit e as pessoas elas criam circuitos e compartilham, né? Então você pode estar pesquisando aqui algum tipo de circuito, por exemplo, e vendo como ele funciona, né? Então clicando aqui em algum, por exemplo, ó, ele abre aqui, certo? E normalmente a pessoa aqui vai escrever, né, a explicação sobre o circuito. Então aqui tem um link também, né? Então você pode estar brincando aí com diversos circuitos, ó, vendo como ele funciona, né, vendo como é a sua construção, certo? Então vamos criar um novo circuito, né? A gente vai desenhar o nosso. Então eu venho aqui em novo circuito, certo? E vou adicionar os componentes que me interessam, certo? Então vou procurar aqui a fonte lógica, ó, que é esse botão, certo? E vou adicionar uma fonte. E vou adicionar uma porta lógica. Então vamos adicionar primeiro a porta lógica NOT, né, que seria mais simples, porque ela só tem uma entrada, certo? E vou conectar uma com a outra. Então eu dou um clique em cima desse terminal, né? E um clique em cima do outro componente. Assim ele faz a ligação, certo? Então eu já tenho aqui o meu componente conectado, né? Eu tenho a entrada então do meu circuito, seria isso daqui, né? A saída do meu circuito seria a saída ali da minha porta lógica, né? E eu posso apertar play para ver o que vai acontecer, né? Então observe o seguinte, ó. Na minha entrada eu tenho nível lógico 0, ele está mostrando aqui nível lógico 0 e representando 0 pela cor azul, né? Ou seja, nível lógico baixo. Na minha saída ele representa pela cor vermelha, ou seja, nível lógico alto. Então eu tenho 0 na entrada e na saída 1, ou seja, ele está invertendo a minha entrada, né? Se eu clicar aqui em cima, né, em cima da minha fonte,
eu altero aqui o valor dela. Então agora na minha entrada eu tenho 1, na minha saída eu tenho 0, certo? Ou seja, essa porta lógica ela sempre inverte, né? Se eu tenho 0 eu vou ter 1, e se eu tenho 1 na entrada eu vou ter 0 na saída. Ela sempre inverte ali a minha entrada. Eu posso estar visualizando isso daí de uma forma mais intuitiva, né? Eu posso ver as formas de onda da minha entrada e da minha saída. Então eu vou adicionar uma forma de onda para a minha entrada. Então a minha entrada é esse daqui. Eu clico em cima desse terminal, né? E adiciono aqui mostrar forma de onda. É esse botão de um olho aqui embaixo. Ou aperto a letra W do teclado. Então eu vou adicionar uma onda aqui, certo? Então eu estou observando ó, que a curva azul, né? Ela está ali em 0 volts, certo? Ou seja, nível lógico 0. Se eu apertar aqui, ela vai para aproximadamente 5 volts. Se eu apertar aqui, ela altera, né? Então eu tenho a minha entrada ali se alterando de acordo com o nível que eu escolho, né? E eu posso adicionar também uma forma de onda para saída. Então eu clico na minha saída, no terminal de saída, e adiciono uma forma de onda apertando W no teclado ou nesse botão aqui. Então agora eu estou vendo também a minha saída. Então eu posso estar alterando a minha entrada, ó, e vendo em tempo real o que acontece na saída. Eu vejo que elas se alternam, né? Eu posso separar essas duas formas de onda, né? Clicando aqui sobre esse botão verde, ó, essa barra verde, e arrastando ela para baixo. Pronto, assim fica mais fácil de visualizar. Então eu altero a minha entrada, ó, e a minha saída é alterada também de forma inversa, certo? Vou apertar pause aqui e vamos dar uma olhada nessa forma de onda. Então nesse trecho aqui, por exemplo, né, em que eu tenho a minha entrada nível lógico 0, o mesmo trecho, né, o mesmo tempo, eu tenho nível lógico 1, né? E se na minha entrada eu tenho 1, na minha saída eu tenho 0, certo? Na minha saída, eu tenho aqui um atraso, né? Então a minha entrada ela é comutada instantaneamente, certo? Que depende aqui do botão que eu apertei, né? E a minha saída ali ela tem um atraso para fazer essa comutação, né? Ela não é repentina. E isso daí é uma característica dos componentes reais, né? Os componentes reais eles têm esse atraso para comutarem, né? Nos componentes ideais, eu tenho uma comutação instantânea da minha saída também. Então eu altero a minha entrada, a minha saída é imediatamente alterada também. Então idealmente seria dessa forma, certo? Aqui no simulador eu tenho a possibilidade de estar ajustando, né, esse atraso aqui. Então como que eu faço os ajustes no simulador? Então eu clico em cima de algum componente que eu quero ajustar, por exemplo, esse delay aqui, esse atraso, ele é provocado pelas características da minha porta lógica, certo? As características e limitações físicas da porta lógica. Então eu posso clicar em cima dela e alterar os parâmetros dessa porta lógica clicando nesse primeiro botão aqui, ajuste. Certo? Clicando aqui, eu vejo ó, que eu tenho duas possibilidades de ajustes. Então eu posso ajustar qual é o nível lógico alto dessa porta lógica, certo? Então está em 5 volts, né? É padrão. E aqui seria o delay, que seria esse atraso. Então está em 100 microsegundos. Então eu vou colocar, ó, diminuir esse valor. Certo? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 200 nanosegundos, né? Estava em micro, eu coloquei em nano. Então eu tenho um tempo menor, né? E vou apertar play novamente. Vamos observar o que acontece, ó. Então eu vou fazer algumas comutações aqui, certo? Apertar pause. Então observem que agora eu tenho uma transição muito mais abrupta, né? Então muito mais próxima do ideal, né? Então eu mudo a minha entrada, a minha saída se altera abruptamente, certo? Vamos agora ver um exemplo para um circuito com mais de uma entrada. Então eu vou excluir essa porta lógica NOT, clicando em cima dela e apertando o delete no teclado. E vou adicionar agora uma porta lógica, por exemplo, AND. Vou posicionar ela dessa forma e fazer essa conexão aqui, certo? A porta lógica AND ela tem duas entradas, certo? Então eu preciso de duas fontes lógicas. Então eu vou adicionar mais uma fonte lógica, clicando aqui, posicionando, fazendo a conexão, certo? Então agora eu tenho duas entradas no meu circuito e uma saída, né? Então a primeira entrada já está com uma forma de onda azul aqui, né? Vou adicionar uma forma de onda
para essa segunda entrada, para eu poder estar visualizando as transições. Então eu clico em cima dela para selecionar e habilito a forma de onda. Então a segunda entrada tem forma de onda verde. E a minha saída aí vai ser representada por uma terceira forma de onda, que eu clico sobre ela, habilito forma de onda, e ela vai ser mostrada como uma forma de onda na cor laranja, certo? E aperto play. Então aqui eu posso fazer algumas brincadeiras, né? Eu posso alterar as minhas entradas e observar como funciona a minha saída, né? Como se comporta a minha saída. Então, qual é o comportamento dessa porta lógica? Então, quando eu tenho 0 e 0, né, o que eu vou ter lá na minha saída? Deixa eu fazer uma comutação aqui. Então, quando eu tenho 0 e 0, na minha saída eu vou obter 0 volts, certo? Se eu tiver 0 e 1, na minha saída, que é a laranja, continua em 0 volts. Se eu tiver 1 e 1, a minha saída, que é a laranja, vai para 5 volts, certo? E 1 e 0, a minha saída vai para 0 volts. Posso separar as formas de onda também, né, clicando aqui e arrastando para baixo, igual a gente viu anteriormente, fica mais fácil da gente visualizar. Então eu posso fazer algumas comutações. E vou apertar pausa, para a gente poder observar isso daqui. Então, como a gente faz a análise disso daqui, né? A gente tem que observar trecho por trecho, certo? Então, se eu pegar esse trecho aqui, por exemplo, em que a entrada é 0, a primeira entrada é 0, a segunda entrada para esse mesmo trecho, que é daqui até aqui, também é 0, a minha saída é 0 também, certo? Para a primeira entrada de 5 volts, minha segunda entrada de 0, a minha saída vai ser 0. Então, quando eu tenho, para esse próximo trecho aqui, eu tenho nível lógico 1, a minha saída é 1. Então, eu sempre tenho que dividir as formas de onda, né, de trecho por trecho. Então, aqui é um trecho, daqui até aqui, né? Daqui até aqui é outro trecho, certo? De acordo com o que o tempo vai correndo. Então, você pode fazer diversas análises, né, diversos testes, observando aqui as formas de onda, certo? Dessa forma aqui, você pode construir o circuito que você quiser e escrever a tabela verdade, né? Então, o que é a tabela verdade? A tabela verdade, ela vai mostrar para você todas as possibilidades, né, que estão disponíveis aí para esse circuito. Então, se esse circuito aqui ele tem duas entradas, né, eu tenho 4 possibilidades, né, que são 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Para cada possibilidade eu tenho que ver como a minha saída se comporta. Então eu coloco esses resultados aí em uma tabela, certo? E assim por diante, você vai construindo os seus circuitos, né? Então eu posso adicionar mais um componente aqui, uma porta lógica OU, certo? Fazer uma ligação dessa forma, né? Agora eu vou ter 3 entradas, então eu preciso de mais uma fonte lógica. Então eu conecto ela dessa forma aqui, certo? Então a minha primeira entrada é essa azul, a segunda entrada é a verde, e vou adicionar uma forma de onda para a terceira entrada, que vai ser a laranja, e a minha saída, eu vou adicionar uma forma de onda, vai ser a cor de rosa. E eu posso simular o circuito, ver as formas de onda, testar todas as possibilidades, né? Então, como eu tenho 3 entradas agora, eu tenho 2 elevado a 3, certo? Que são 8 possibilidades. Dessa forma você constrói a sua tabela verdade. Ok? Então é isso, pessoal. São as informações iniciais para vocês iniciarem, né? E vocês podem estar desenvolvendo aí os circuitos que vocês tiverem para estudar, né? Para desenvolver, analisar seus comportamentos. E você pode utilizar também para conferir os seus resultados, né? Então você pode resolver na mão, né? Com todas as teorias de álgebra booleana que você aprende. E está conferindo aqui no simulador, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado e até mais.